Olá, tudo bem? Para você que acompanha o Fisie Saúde Integrativa, é o nosso podcast, videocast, que você tem um contato direto com profissionais de saúde, onde a gente tem uma abordagem sobre tudo aquilo que beneficia o corpo humano, dicas, informações, né, e verdadeiras aulas. A gente fala que o Fisie Saúde Integrativa é um curso mesmo, né, que você tem profissionais diversas, né, de diversas configurações e que vem trazer uma abordagem muito importante. Então, antes de mais nada, siga aí o nosso canal Fisie Saúde Integrativa. Tem o nosso canal de cortes também, que ali você tem alguns vídeos específicos, que é o Fisie Cortes. Compartilha com o número máximo de pessoas que você quiser, né? Curta também. E a gente também tem uma campanha importante, né, do Apoia-se, para você que deseja, né, que mais profissionais da área da saúde integrativa possam estar participando. Então aproveita, né, vai lá no Apoia-se, contribua, e isso é sinal de que você está contribuindo de forma direta com a saúde, né, porque a gente consegue trazer mais pessoas, consegue dar uma abordagem melhor também em diversos temas, isso é essencial, né. Eu sou Isaías da Costa, sou fundador da Fisie Clube. Do meu lado aqui tenho a doutora Rony Cleide, nossa fisioterapeuta. Olá, doutora Rony Cleide. É um prazer estar aqui novamente, falando sobre saúde integrativa. E é sempre bom falar sobre essas práticas, né, e colocar mais ênfase na saúde integrativa, que vai ajudar muitas e muitas pessoas. E hoje nós temos uma convidada aqui importante, né? Estava olhando o currículo dela, o trabalho que ela faz, né? Então, se você quer saber sobre saúde integrativa, longevidade, conhecer um projeto que é super importante também, né? A gente tem aqui para que vocês possam conhecer a Milena. Tudo bem, Milena? Oi, Seja gente, bem-vinda. tudo bem? Boa tarde, tudo bem a todos? Estou muito feliz pelo convite, Fisie Clube Saúde Integrativa. Reforçar a importância, a gente estava conversando antes de iniciar, a importância de um projeto, de uma iniciativa como essa, de proliferar ainda mais conhecimento, que a gente sabe que hoje a educação, a comunicação transforma vidas. Então, eu, como enfermeira integrativa, como CEO da Horizon Saúde, estou muito feliz pelo convite e que a gente tenha esse momento de troca, que é sempre um aprendizado, é uma troca, não é sobre aula, não é sobre uma palestra. A gente vem aqui para fazer realmente uma comunhão de conhecimento. Estou muito feliz. E acompanha aí que vai ser bem especial. Bacana. Milena, então, para a gente conhecer um pouquinho para os nossos, né, para a nossa audiência também te conhecer, esse seja o nosso primeiro contato, né, pessoal, quem que é a Milena, de onde ela veio, o que ela faz, né, o que está por trás de tudo isso, é importante, né? Quem é você, né? Pergunta bem complexa, né, que são várias Milenas, né, eu me chamo Milena Crateus, sou maranhense, nasci na cidade de Coelho Neto, no Maranhão. Sou egressa da Universidade Estadual do Piauí, então sou piranhense, vamos dizer assim, porque 10 anos da minha vida foram no estado do Piauí, em Teresina. Então eu sempre tive essa dualidade entre os dois estados. A Horizon nasceu, inclusive, dessa comunhão desses dois estados, das vivências, né, em saúde, nessa abordagem da universidade, com o que eu venho, né, colhendo com a minha vivência com a minha família e tudo. E em São Paulo eu estou, né, há menos de 2 anos, então estou nesse processo de rede, assim, tanto em comunhão com outros profissionais da área da saúde, como também dessa minha abordagem pessoal, assim, que eu acredito que quando a gente desenvolve práticas integrativas, assim como paciente, a gente também ganha muito, né, a gente cresce muito. Então, essa minha abordagem de fundar a Horizon, né, meio que dar uma pincelada do que é a Horizon. A Horizon nasceu enquanto... Esse nome até é engraçado, porque ela nasceu enquanto escritório, né? Vamos dizer assim, escritório de saúde, consultório de saúde. Sim. Então, o processo de ramificação, até de disseminação da Horizon foi para desmistificar isso, né? Que eu não queria ficar em 4 paredes. A gente fundou um quilombo lá em Teresina, no Piauí, para a questão da estética negra, e aí eu via muito anseio em relação à ansiedade, questões de saúde enquanto enfermeira, né? Eu vi que tinha uma abordagem bem bacana de trabalhar e tudo, só que ainda estava muito de paredes, né? Muito de consulta. E aí, essa minha inserção nas práticas integrativas, musicoterapia, auriculoterapia, foi mais por conta disso, né? Digo, nossa, as pessoas chegam aqui para mudar a autoestima, mudar a estética, e aí a gente vem com isso de protocolo de saúde, aquela coisa bem maçante, aí eu digo, nossa, eu vou... E aí o nome Horizon foi muito isso, né? De horizonte, né? Eu não me via saindo da universidade e repetindo padrões, assim, de entrar no ambiente hospitalar, ou mesmo querendo fazer um curso de saúde integrativa, uma abordagem integrativa e proliferar o mesmo rótulo. Então eu nomeio a Horizon nesse processo de realmente de
de construção, né? Tá tudo muito maleável, tá muito em construção. E isso nessa caminhada, ter outros profissionais também que têm a mesma abordagem é muito rico. Inclusive, eu estava acompanhando outros podcasts, é muito interessante ver que todo mundo também está nessa linha de raciocínio de entender que é por esse caminho mesmo, que cada pessoa é um indivíduo e que a abordagem deve ser diferenciada para cada pessoa. Então, estou muito feliz desse processo de redes. Tem um ponto em comum, só que a Horizon ela nasceu, né, vendo o objetivo. Primeiro você falou que trabalhava com a questão de estética, né? E aí depois você foi vendo que não era só aquilo, precisava de um cuidado a mais. E a gente tem um ponto comum que a gente fala que a Fisier também ela nasceu nesse sentido, né? Que a gente trabalhava com as questões estéticas. Sim. E com o passar do tempo também, você foi percebendo que tá legal a estética, mas as pessoas parecem que estão procurando algo a mais, elas precisam de algo a mais. E aí a gente parte do princípio dessas práticas integrativas, né? E aí, enquanto você trabalha como enfermeira, né? Já atua na área, você trabalha somente na Horizon, né? Como enfermeira ou não em outros campos também? Aqui em São Paulo, eu vou fazer bem que uma rede assim, porque lá em Teresina, quando eu criei a Horizon, eu estava dentro da Comissão de Equidade em Saúde. Então, assim, eu estava trabalhando no hospital de referência, né? Do estado de Teresina, de saúde, mesmo assim, hospitalar e tudo, o Hospital HGV. Então, referência, assim, hospitalar. Sim. E aí, nesse processo de construção, eu entrei na Comissão de Equidade, a convite de Givano Quadros, que ele era coordenador da Comissão de Equidade. A Comissão de Equidade, ela cuida de pautas bem específicas, né? Saúde preta, saúde indígena, saúde quilombola. E as práticas integrativas estavam à frente de todas. E eu, por mais que eu estava na academia e exercendo a minha atividade enquanto enfermeira no hospital, eu nunca tinha ouvido falar. Assim, aquela pincelada, mas nunca algo tão profundo. E eu vi as transformações, assim, na vida das pessoas mesmo. Falei, gente, é com isso que eu quero trabalhar. É isso mesmo. Então, eu estava fazendo o desmame do ambiente hospitalar e introduzindo essas questões na Horizon mesmo. A Horizon nasceu ali. Aí eu digo, gente, vou mergulhar de cabeça. Eu entendi que é sobre isso mesmo. E para mim mesmo, assim, meu crescimento pessoal mesmo. Eu vi que é um processo de cura. Eu falei, gente, é isso. E aí eu tinha que nomear, né, o que eu tava fazendo. Então, falar de saúde holística, as pessoas... Até a palavra, né? Muita gente não sabe o que é holístico, mas como assim? Então, eu falava integral, saúde como um todo. Então, esse processo de ser enfermeira hospitalar, né, e tá nessa parte mais hospitalocêntrica mesmo, de equipe, de remédios e tudo, de protocolos, para sair para... Não necessariamente sair, mas ver esse outro lado da saúde integrativa foi muito importante, né? Para realmente... Até que as pessoas... Para facilitar o entendimento das pessoas, que não é sobre deixar todas as questões que envolvem o hospital, ou todos os protocolos de saúde que são importantes, né? Isso. Mas mesclar, né? A importância de que um não se dissemina, não se dissocia do outro, né? Como é importante andar em comunhão. Ótimo. E hoje, assim, quais são as práticas que vocês fazem dentro do projeto? Sim. Hoje, como funciona? Eu sou enfermeira integrativa, né? Sou mais na parte de gestão. Hoje a gente oferece alguns serviços domiciliares, né? Mais voltado para home care, no sentido do... Que ainda está nessa parte hospitalocêntrica, mas vê isso como uma continuidade, né? A pessoa sai do hospital, precisa de alguns atendimentos específicos de enfermagem, medicação, e aí, para além do tratamento ali medicamentoso, ela precisa adaptar algumas práticas. Então, hoje, aqui em São Paulo, eu estou, inclusive, fazendo essa rede para que outros profissionais somem a Horizon, né? De um cadastro, né? Porque tem essa parte da enfermagem que é à frente do projeto, né? Então, quando a pessoa contacta, seja para o atendimento domiciliar, ela vez ou outra precisa de outro serviço ali, que caminha junto, uma fonoterapia, uma fisioterapia. Então, hoje o nosso trabalho é esse, assim, trabalhar como frente. Tem aquele processo terapêutico ali, pós-operatório, ferida, o cuidado paliativo, mas tem toda uma equipe ou uma técnica, vamos dizer assim, holística, que pode estar adaptando para melhorar, né? Então você atende, basicamente, você atende, a pessoa ela acabou de sair do hospital, pode ser um pós-cirúrgico, alguma coisa, e aí você aplica as técnicas da enfermagem e vai adotando outras técnicas também. E aí as técnicas que praticamente você não dá o atendimento, você procura outros profissionais, né, que trabalham na mesma linha e vão fazendo esse atendimento, né? Isso aí. Bacana. E aí, quando você começa a fazer isso, você consegue perceber que deu uma diferença? Que acredito que antigamente, né, você tratava os pacientes de um modo, acho que bem tradicional, né?
Aí depois, quando você começou a adotar essas técnicas, né, teve alguma diferença? Você sentiu? Justamente. Inclusive, daí que surge a questão da longevidade, né? Eu também, esse papel, essa vertente era para mim um pouco distanciada, porque às vezes a gente começa a pensar em envelhecimento quando a gente já está na maior idade, né? Ou então já tem uma condição de saúde que já pensa nessa questão de ser um indivíduo idoso. Então, até eu vi resultados assim para a família, né? Porque a partir do momento que a gente vê o idoso como um ser, né, ali Sim. que está em cuidado pós-terapêutico, mas toda a família, né, se envolve, por exemplo, processo de musicoterapia. Então, você vê que a família entende que ela também faz parte do cuidado e ela traz benefícios, né? Ela também tem esses benefícios quando aquela saúde integrativa, aquela técnica, vamos dizer assim, aquela modalidade é utilizada. Então, os resultados foi disso, assim, de um procedimento ou de um atendimento, você vê que não é só sobre o paciente que está ali, mas toda a família, então, todo o núcleo de apoio que está ao redor. Então, foi isso que eu percebi também. E aí que vem essa minha outra vertente, né, dentro das saúdes integrativas, de ter essas áreas multiprofissionais e pensar para além da doença, ou do processo de adoecimento, né, que é como a gente quer envelhecer, como a gente quer ver a saúde ou a vida a longo prazo. Então, pessoas jovens também podem pensar nesse processo de envelhecimento, e isso é adequável para o nível socioeconômico, o nível de vida da pessoa, aspectos emocionais, espirituais. Então, eu estou nesse processo, eu até comentei, né, que eu estou no processo de patentear o protocolo Horizon Longevidade, que é isso. Ótimo. Por exemplo, a pessoa tem 25 anos, mas ela já quer pensar como envelhecer, como ela quer ver o processo de envelhecimento dela, que envelhecer não é sobre idade, é sobre o estado, vamos dizer assim, espiritual. Então, a gente, nesse processo de validação, é bem interessante que eu tenho alguns pacientes, inclusive ontem, né, estava conversando, e aí eu disse, olha, fecha os olhos e imagine como é que você quer envelhecer. Então, a pessoa começou, nossa, eu me vejo num campo, com galinhas, lugar verde, e aí parece algo tão distante, né? Como é que eu vou começar a imaginar isso quando eu já tiver na melhor idade? Então, esse protocolo está sendo um processo até de autocura também, porque Bacana. é isso, caminhos possíveis, né? A gente precisa já pavimentar esses caminhos para pensar nessa longevidade. Nós estávamos conversando hoje sobre isso, né? Porque quem está buscando muito hoje a questão da saúde integrativa são as Sim. pessoas a partir dos 30, 35 em diante, né? E aí a gente comentou um com o outro, mas se fosse esse jovem procurando já a partir de agora fazer uma mudança, né? Uma Sim. mudança para essas práticas, para essa longevidade mesmo, para Sim. que dê tudo certo lá na frente, que ele venha não sentir os efeitos, Sim. né, de toda o cigarro, bebida alcoólica, porque a gente sabe que os jovens hoje em dia eles estão bem, né, com essas práticas bem integrada, tanto no ambiente escolar, que a gente sabe que acontece também, principalmente pelo cigarro eletrônico. Então, assim, a gente sabe que acontece dentro desses ambientes, e baladas que eles vão, a gente sabe também como que é. E se a gente conseguisse mudar um pouco essa situação, essa visão desse jovem, né, hoje. Justamente. Então, isso é interessante a gente falar muito sobre isso. Por isso que eu estou ressaltando aqui a importância do FISE aqui, né, do podcast, foi justamente isso, porque tem esse tabu de que é caro, é distante, Verdade. não é para mim. Então, eu acho que desmistificar isso através da educação em saúde, que é outra vertente também, né? Eu fazia vídeos do Rios, né, só voltado para essa prática, porque Rios ele é um vídeo curto, a pessoa tá ali na internet, o Instagram, então eu vejo que é uma abordagem que ainda tem muito tabu. Né? Até para nós, profissionais da saúde, para ver que também tem esse foco, né, na longevidade, também pensando no público jovem, crianças, até esse processo terapêutico mesmo, assim, psicológico, de ver a terapia como algo a longo prazo, não precisa de um trauma ou algo para cuidar. Então, eu acho que esse o que a gente está fazendo aqui é revolucionário. Isso. Eu acho até interessante. Tem dois pontos aqui que eu achei interessante nessa fala sobre a questão socioeconômica, né? Porque às vezes a gente pensa, né? E até a gente, quando você vai relacionar a alimentação também, tudo, não sei se você percebe que, infelizmente, né? Às vezes produtos de qualidade, alguma coisa, ou nem digo de qualidade, mas essa verdura, frutas, alguma coisa, e até estava tendo uma pesquisa que às vezes quem é da classe baixa, né? Acaba não tendo tanto acesso,
Porque basicamente você vai comprar um pacote de bolacha, biscoito, sei lá o quê, vai pagar R$1, R$2. Você vai comprar uma fruta, já fica um pouco mais caro. E aí a pessoa ela acaba, dependendo da condição financeira, acaba deixando um pouco de lado, né? E na questão da saúde integrativa, acho que é até bom a gente tirar esse manto, né? Sim. E falar, ó, qualquer pessoa consegue cuidar da sua saúde, né, sendo pobre ou sendo rico, é claro, cada um dentro da sua dimensão. Sim. E é legal ter esse trabalho e mostrar isso para as pessoas, né? Não importa a sua condição financeira, não importa também a idade, né? Justamente. Às vezes você fala, não, quando eu estiver lá com os meus 60 anos, ou 50 por aí, mais ou menos vou começar a pensar, vou começar a cuidar, e aí cai a ficha que, ó, se eu tivesse começado há 15 anos, há 20 anos, talvez teria dado certo, né? Quer dizer, teria um resultado melhor, né? Ter a consciência, né, de que Poderia ter dá sido para mudar, cuidado, poderia sim. ser diferente. Sim, né? E é engraçado que quando você faz esse trabalho também, né? Aí você percebe que a enfermagem, né? Você está lá atuando enquanto enfermeira, tem uma certa diferença. Olha, um enfermeiro padrão, não sei se esse seria o termo correto, né? Ele tem esse limite aqui, ou tem essa crença, né? Qual que seria a sua abordagem? Você fala, ó, na minha abordagem da enfermagem, ela é bem diferente, né? E assim, aí um ponto que você falou também, que até os profissionais de saúde têm um certo, não diria preconceito, às vezes até um certo receio, porque tá vendo também um outro podcast que era da área da enfermagem, daqui de São Paulo, e falar que você estuda durante 4, 5 anos, falando sobre a questão medicamentosa, tudo, isso funciona, e aí, quando você termina o curso, às vezes é até difícil também, né? Para a gente entender, até para o próprio profissional da saúde, falar, mas estudei a minha vida inteira, o tempo todo sobre isso. Agora eu vou fazer uma desformatura. O que você percebe um pouco, então, dos profissionais hoje? Acho que é até legal, porque às vezes tem profissional que está assistindo e fala, eu não tinha visto, nunca tinha parado incomum, pra pensar, inclusive, né? Vamos dizer assim, é mais comum você ver outras áreas específicas trazendo essa abordagem. A enfermagem ainda está muito academicista. Eu sei que tem muitos avanços, tá, gente? Eu não tô, né? Eu tô trazendo para um campo plural, ainda tem muito que avançar. A gente ainda está muito academicista de tudo muito farmacológico, muito no princípio da doença, do processo de adoecimento. Mas acredito que tem um movimento já, inclusive isso aqui é revolucionário, porque outras pessoas já se conectam. Aqui em São Paulo já conheci pessoas da área da enfermagem, inclusive cuidadores de idosos, gerontólogos que têm essa abordagem já holística. Então, e até para o paciente, né? Porque a gente já tem vamos dizer assim, uma vertente da área, da profissão como aquilo de hospital, como aquilo, né? Fechado já, né? Então, você trazer essa outra vertente é algo novo. Mas eu sinto, sim, que tem já até uma movimentação, assim, de mudança. Então, é mais essa abordagem mesmo. Eu acredito que quando a gente entende os indicadores, né? Quando você vê na prática o resultado, acho que fica até mais palpável para as pessoas entenderem. Até para o profissional também, validar aquele processo terapêutico que ele está integrando, né? Eu acho que é muito sobre isso. Bacana. E aí tem um ponto, você veio do Maranhão, né? Para São Paulo. Isso. E aí, só para entender um pouquinho, e lá no Maranhão você já fomentava essa ideia. Isso, em Teresina, porque quando eu saí da universidade, tinha a Comissão de Equidade da Secretaria de Estado do Piauí. Então, o meu processo de, vamos dizer assim, desformatura foi dentro da Comissão de Equidade, porque essas práticas integrativas, elas eram implantadas por conta desse público plural, né? Por exemplo, a comunidade quilombola não está na cidade para acessar um hospital, assim, de forma direta, né? Por exemplo, o público indígena lá estava no processo de construção do DICEI, né? O DICEI é um distrito sanitário próprio para a saúde indígena. Então, era tudo muito diferente do que a gente está acostumado, né? De um protocolo de nível de sinais clínicos, e aí caminha para ser total. Então, toda uma abordagem mesmo voltada para o indivíduo. E ali eu vi que era realmente isso. Por mais que a gente tenha essa dinâmica de São Paulo, todo mundo com processo de trabalho, mas todo mundo é diferente. Com certeza. Então, essa minha caminhada por lá foi muito desse processo também de conseguir integrar aqui. Então, para mim, abordar ou caminhar o Horizon aqui em São Paulo foi até mais fácil, porque eu já vinha nesse processo que eu chamo de processo revolucionário, que é justamente isso, né? Acho que todo mundo que está na área integrativa, de certa forma, é revolucionário, porque a gente vai contra tudo e todos, né? E aí você conseguiu perceber uma certa diferença, que eu imagino que lá que eram pequenas comunidades, né? Isso. Há uma distinção das pessoas, a visão como as pessoas têm
da saúde, né? Desse cuidado. E aí você vem para São Paulo, que também é uma cidade que tem muitos imigrantes, né? Sim. Inclusive, com Muito certeza, deve ter nordestinos, sim. muitos nordestinos. E aí, quando você vem para São Paulo, eu digo isso porque eu sou mineiro, né? Sou do sul de Minas, é próximo a São Paulo, Sim. mas mesmo assim você tem um pouco essa diferença, né? As pessoas em relação à saúde de cidades menores, né, ou na região do Nordeste, nessa região específica que você trabalhou, você conseguiu perceber que tem uma diferença desse cuidado? Tem um outro olhar ou não? Ou o pessoal que está em São Paulo tem uma visão um pouco mais restrita? Como que você consegue comparar isso? Sim, lá a gente tinha uma abordagem, vamos dizer, não conflito, mas uma abordagem porque tem muitas práticas ancestrais ou práticas familiares para cuidar da saúde. Então é tudo muito mais voltada para o campo, para um cuidado mais, né, mais proximal, assim. Essa questão, até a questão farmacológica, assim, você vê que é uma dificuldade para a pessoa entender que precisava já avançar para esse ponto, porque o chá ou aquela dinâmica familiar já não ia funcionar. Aqui em São Paulo já é diferente, né? Tudo é muito farmacológico. Então, integrar essas coisas, né, holísticas, né, eu diria mesclar, né? A pessoa entender que não é sobre aquele princípio ativo, né? Por exemplo, você lidar com a febre é um sinal, você não deve parar ela, você tem que entender qual é o processo infeccioso antes de tudo. Então, eu sinto essa diferença, né, de visualizar a doença, né, a longo prazo, ou como lidar com ela. Então, lá eu percebo que parece que para as comunidades é muito mais de esse cuidado mesmo, assim, de você encarar a doença e cuidar dela, e o plantio a planta medicinal, aquele processo. E aqui não, é muito mais farmacológico, muito mais do hospital, do procedimento, aquilo já de fechar o polo, assim, como se fosse algo para retirar. Né? Eu sinto essa diferença, assim, mas eu acho que é muito sobre equilíbrio, né? Não é que as duas práticas estão diferentes, eu acho que tudo tem a sua forma de atuação, a sua forma de cura mesmo, né? Que vai depender de cada indivíduo, sim. E a gente hoje está falando muito sobre as práticas integrativas justamente para mudar esse conceito, né? Para a gente ajudar pessoas, né? Justamente. A cuidar da sua saúde física, mental. Então a gente vai falar ainda muito, fazer muitos podcasts falando sobre. E é importante ressaltar, a gente está falando sobre distanciamento, sobre como é difícil as pessoas ainda, reforçar que o SUS já oferece, né? Tem várias áreas, assim, de realmente as pessoas conseguirem ter acesso nas unidades de saúde, assim, né? Entrar em contato com a equipe multiprofissional, falar da importância, né? Eu sou lá do Butantan, né? Acompanho parte das atividades da equipe, então é muito bonito de ver várias áreas, assim, de idades, faixas etárias, participando de rodas de conversa, musicoterapia. Bacana. Então, eu acredito que é isso, assim, para aproximar das pessoas que, tem uma condição socioeconômica, mas o SUS, né, ele já consegue me disponibilizar, né, então vai depender muito do que eu busco, né, então, eu acho que até mesmo a própria informação em saúde, você não consegue acessar uma consulta ou algo, né, terapêutico, mas existe já possibilidades que algumas orientações, né, sobre supervisão profissional, mas você consegue acessar na sua casa, né, enfim, tem várias formas. A internet, ela tem muita informação ali, mas quando você consegue direcionar, você consegue aproximar. A internet, querendo ou não, né, tem isso de trazer essa parte da saúde para as pessoas. Aí você falou uma coisa que eu estava até curioso, falou da questão desse processo da longevidade, né? Sim. E aí quando as pessoas elas começam a pensar mais, eu até brincava com os meus alunos, eu dou aula também, e aí dá aula para mais de alunos tem 12 a 14 anos, e eu falo para ele, olha, por enquanto, né, vocês não estão muito preocupados com doença, como vai envelhecer algumas coisas, e aí a gente tratava sobre alguns temas sobre a vida após a morte e tal. Mas eu até comentava, olha, por enquanto vocês não se preocupam com alguns assuntos, porque a vida, né, entre aspas, a vida para vocês daqui a uns 15 anos eu vou me preocupar, ainda não tenho tempo, eu tenho a vida toda, né? Só que aí talvez nesse eu tenho a vida toda, aí quando você vai lembrar que você já não tem mais a vida toda, é quando você já está um pouco mais velho. Aí já passou, né? Aí já passou. Né? E aí você fala dessa questão que a gente estava até olhando, uma reportagem lá, acho que foi ontem no Fantástico que passou, né? Que o pessoal estava sobre tráfico de pedras da vesícula, né? Do boi. Do boi e tal. E aí a gente até estava em casa comentando e falava o seguinte, olha, é porque aí mostrou a diferença entre a medicina oriental, ali, né, chinesa, né, e a medicina ocidental, né, que
nós, né, do Ocidente, trabalhamos diretamente com o princípio ativo, não, vamos eliminar essa dor, tá com dor, pronto, acabou, né? Sim. E lá você já tem uma outra abordagem, tá com dor e volta naquilo lá que você falou, né? Eu tô com gripe, tô com alguma coisa, tá, mas o que que tá gerando, o que que tá, A causa, né? Sim. com qual que é a causa, né? E isso é a pessoa, né? E eu acho que talvez isso nas grandes cidades, a gente tem esse problema que, né, ou na correria, olha, eu tô com uma dor, eu tenho que resolver agora. Ah, mas se eu for fazer um tratamento, mas quanto tempo demora, né? Ah, mas numa sessão só você consegue resolver? Você fala, não, é que é um processo. Não, mas eu tenho que eliminar agora. E acho que essa é uma grande dificuldade. Ah, eu vou na farmácia, tô com uma dor de cabeça tremenda. Qual que é o melhor medicamento que você tem? Vai lá, compra, ó, passou. Né? Só que na semana que vem eu tô tomando medicamento de novo. Trata os sintomas, né? Trata os sintomas e não quer, e às vezes ela fala assim, não, eu vou tomando medicamento, e aí, né, você que é da área da enfermagem, né, tem esse conhecimento muito grande, que as dosagens, elas vão cada vez mais aumentando, porque já não funciona mais, né. Fica crônico, né, a longo prazo ficou, né. E também, para a indústria farmacêutica, não é tão interessante você desvincular, falar, não, peraí, né, se tá, então por que a gente não aumenta a dosagem, né. E aí, acho que trazer esses cuidados, né? Você falou um ponto interessante, que era a questão das plantas, né? Que eu trabalhava lá, né? Você também faz esse trabalho, né? Esse processo de longevidade, você também utiliza, né? Você falou que tem protocolo, não precisa falar sem revelar o segredo da forma, né? Mas como antes que funciona um pouco a abordagem desse protocolo? Tem início, olha, eu tenho um filho com 15 anos, eu tenho um irmão com 50, né? Serve para todo mundo, né? Sim. Sobre a questão das plantas medicinais, eu confesso que não foi uma abordagem assim de linha de frente da Horizon, né? Tem uma conexão com a Estação Cosméticos, que é aqui do Rio. Lá em Teresina também tinha outras pessoas que tinham práticas mais voltadas para a fitoterapia mesmo. Sim. Então eu fazia o processo de proliferar as pessoas, de olha, conheço, né, o projeto tal, já se alinha ali aquele processo, né, a pessoa vir para uma causa e eu direcionar para essa parte das plantas medicinais. Então, ainda não é em linha de frente, mas, né, por integrar com outros profissionais que também tem desse viés terapêutico, acaba que sim. E sobre o protocolo de longevidade, que ainda está em processo de validação, basicamente vendo a demanda desse cuidado de saúde, né? Que a pessoa fez o tratamento pós-operatório, ou mesmo um tratamento medicamentoso, ali, um processo patológico, e aí vem a indagação, né, que é o meu questionamento de, olha, vamos integrar essa parte, vamos aderir o protocolo, então está no processo ainda de validação. Então, assim, para unidades, a gente tem um protocolo, uma ficha de anamnese, e a gente direciona, e basicamente a pergunta direcionadora é como é que você vê sua velhice? E aí, basicamente, através desse direcionador, né, que a pessoa fecha os olhos e direciona como é que ela quer, qual é o cenário que ela se vê, dentro disso, a gente fazer caminhos possíveis para a gente pensar a longo prazo, né? Tá, você tem 26 hoje, então até os 30, para você ter esse padrão, você já tem que ter construído algumas coisas no sentido de alimentação, rotina de vida, independente do contexto, porque essa ficha de anamnese, que é o protocolo base para fazer esse projeto, vai depender muito do estilo da pessoa. Então, esse protocolo adaptável lá para um jovem de Teresina, um adulto de Teresina, é diferente para quem está aqui em São Paulo. Então, tá um processo ainda bem gostoso de se fazer por conta disso, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, tem fatores emocionais, espirituais, sociais, porque tem muito disso, assim. Tem alguns que têm acesso à terapia, outros não. Tem dinâmica de ter filho ou não. Então, é um projeto de vida mesmo. Está sendo elaborado dessa forma. Isso, dessa forma. Ótimo, então, é super adaptável dependendo do indivíduo. Então, acompanha a Horizon Saúde, @Horizon Saúde no Instagram. E, para além desse protocolo de longevidade que ainda não foi divulgado, eu estou falando aqui em primeira mão, tem também a forma de divulgação de conteúdo que eu já fazia, né? Dos rios, dos vídeos, né? Um projeto de saúde na quebrada, que também nasceu nesse processo de transição de São Paulo, Teresina, e que aqui em São Paulo a gente tem vínculo, né, com a Associação do Saber, né? Então, até essa questão de emenda parlamentar, entender como a área da saúde pode se integrar com algumas associações que também impactam, né? Associação do Saber Zona Leste de São Paulo, São Mateus. Isso, já tem 25 anos lá. É uma ONG? É uma ONG. É uma organização não governamental que já tem mais de 25 anos, só que não tem vamos dizer assim, um fluxo de aporte financeiro. Então, a gente está trazendo essa abordagem, porque eu também já trabalhava nessas questões de editais, captação de recursos para a Horizon,
Então, como forma até de fortalecimento do que ele já desenvolve lá há 25 anos, eu estou integrando a Saúde na Quebrada, né? Que é um projeto que fala sobre... que também é sobre longevidade, mas aproximando o assunto, por exemplo, sobre diabetes, hipertensão, tá? Você é uma pessoa negra, então você tem histórico de propensão a desenvolver, né, de forma mais precoce a diabetes e a hipertensão, então aproximar esses assuntos de uma forma bem jovial, de uma forma bem dinâmica, e esse projeto está sendo, já tinha sido inserido em Teresina, a gente fez esse processo junto com a Associação do Saber, e aí a gente está no segundo semestre estruturando para, né, inserir em outros contextos, não necessariamente só na Zona Leste de São Paulo ou, né, em comunidades periféricas, mas trazer para uma rotina de escola, né? A gente sabe que tem algumas instituições, né, e até eu acho que o espaço para isso, né, das escolas abraçarem um projeto como esse e ver que também é falar sobre longevidade, né, ver como algo frutífero até para a produção escolar, né, os alunos ali nesse entendimento de saúde. Então está sendo bem interessante. Aí, no caso, aí você se leva para essa ONG o projeto. Isso. A gente na verdade, a gente já compartilhou com eles. Hoje a gente teve uma ação agora de Páscoa, que era feito em comunhão com a Ubuntu Solidária, que também é outra empresa que tem essa vertente de impacto social. A Orizo também, apesar de ser empresa, a gente também tem esse viés, né, de disponibilizar os atendimentos para quem não consegue ter acesso. Então, a gente fez essa ação de Páscoa, e a Saúde na Quebrada, a associação já tem entendimento de como funciona o fluxo, só que a gente ainda não teve isso de ter essa dinâmica de levar para a escola, ter uma pauta ali já específica, não sei se na grade curricular, que é algo interessante, seria interessante, mas expandir mesmo, né? O projeto se chama Saúde na Quebrada, começou no Instagram, está no Instagram, mas ainda tem isso de a gente querer proliferar para além das redes, né? Porque na rede social tem que ter acesso à internet, tem que seguir a página, enfim. E às vezes não chega, precisa de uma dimensão. E às vezes você ter ali, já na escola e tudo, o aluno chega e já tem ali, né, aquele momento particular para fazer parte dessa aula, dessa roda, dessa gira, dessa discussão. Então o público seria, no caso, as ONGs, né? Isso. Escolas. Esse projeto Saúde na Quebrada. Tá. Pelo menos essa parte, assim, a gente pensa na base, que é o público ali jovem, adulto, que está na escola. Mas eu acredito que pode ser expandido, assim, eu penso em aplicativo, enfim, eu tô pensando em outra coisa. Sim. Porque o nome Saúde na Quebrada, ele meio que já... Ele nicha bem, né? Sim, mas a dimensão, assim, é que todos os públicos se sintam abraçados, assim. Independente da condição socioeconômica. Por mais que tenha esse viés de falar sobre doenças específicas, ou processo de adoecimentos, ou de futuro específicos para quebrada, mas a dimensão é, enfim, ser bem plural, assim, né? Uma pessoa idosa de, sei lá, uma comunidade que não necessariamente é periférica, mas ela se veja, nossa, eu quero entender e tudo. Sim, que quando você parte para essa questão do público, né, que mora na periferia, e aí você já tem também até a expectativa de vida também menor, né, pelos diversos fatores, né, de violência, outras coisas também. E quando você vai falando da questão da saúde, o interessante também é que a gente coloca para algumas pessoas que, olha, você não precisa ter só dinheiro, você não precisa estar num determinado patamar financeiro para você ter um acesso a uma saúde de qualidade. Porque a gente também sabe que, né, as pessoas que estão na periferia, elas têm acesso à saúde, mas qual tipo de saúde, né? O que de saúde? Somente quando está ali quase morrendo, está nos últimos dias que ele vai para o pronto-socorro e tal. E às vezes ele não aprende a cuidar, né? A cuidar de si e tal. E quando se você traz essa visão, acho que até ela mostra, olha, o mesmo acesso com a pessoa lá do Alphaville, né, uma outra pessoa que mora lá em São Mateus ou qualquer outro espaço, ele também pode ter, né? Então, assim, acho que você tem esses pontos, né? Acho que essa dinâmica, que mostrar que a saúde, ela é propícia para todo mundo, né? Ela é essencial, né? Justamente. Acho que legal. Eu vejo que acesso é muito sobre vivências e sobre o conhecimento, né? Por exemplo, quando a gente estava falando de saúde integrativa e esse acesso, né? Hoje o SUS já disponibiliza, então, porque não chegou a informação ainda para aquela pessoa que está ali, ou aquele idoso que ainda está no processo de adoecimento. Então, eu acho que é isso, a educação transforma, e aí a gente precisa de alguma forma expandir isso para que o maior número de pessoas pelo menos tenha um conhecimento que está disponível, que ela pode ter o acesso, porque eu acho que tem muito essa barreira, né? Que ela, antes mesmo de conhecer lá,
tá muito distante, não tenho dinheiro, fala logo isso. Aham. Sim. E aí eu acho que é realmente a gente desmistificar isso, assim, esse tabu, que tem como se fosse um obstáculo muito grande. Por exemplo, não vou pensar em longevidade porque eu já tenho 75 anos. Não vou pensar em longevidade porque eu sou muito jovem. Aí tem esse limbo, né? De muito jovem, muito novo, muito rico, muito pobre. Então, é realmente colocar esse conhecimento adaptável, independente do seu contexto. E a população está envelhecendo, né? Cada dia mais. Então, a gente tem que pensar em envelhecer num processo de estar bem, Sim. fisicamente, mentalmente. E agora, para envelhecer e a gente ter dificuldade muito com a questão de saúde mental, questão da saúde física também, a gente sabe os impactos que causa também. Então, o SUS entrando com essa demanda também de saúde integrativa, uma hora isso ia vir, a gente sabe disso. Nós que somos da área da saúde, a gente sabe que ia vir. E para ajudar mesmo, porque se você for imaginar, estava aumentando essa demanda pelo SUS, né? E é um processo muito, se a gente pensar de uma situação de usar muito medicamento, de hospitalização em longo prazo. Isso a gente sabe que não era para ser sustentável. Sim. Né? Então, a saúde integrativa ela veio para mudar mesmo. E foi implantada justamente para mudar, fazer essa diferença. Né? Justamente. Então, ajuda mais. Justamente. Né? É um ônus a menos para os cofres públicos, né? Enfim. E também para a longevidade das pessoas. Então, acho que estava na hora já, né, de pensar as coisas dessa forma. Isso foi interessante, porque até para os cofres públicos você mantém as pessoas menos hospitalizadas, né? Justamente. As pessoas vão menos ao hospital, né? Justamente. E é uma das coisas que a Cleide falou que é interessante também, você também abordou que, talvez nós vamos envelhecer, né? Porque todos nós, às vezes, vai chegar com 70, 80 anos, só que a questão aí é a qualidade de vida, né? E o que é interessante, você tá com 70, 80 anos, né? Assim, bem, né? Eu tá com 70, 80 anos, assim, mal porque você não cuidou bem da sua saúde, né? Não porque você teve alguma doença ali, e porque às vezes as pessoas também, acho que elas pensam, e elas têm esse olhar, se você trabalha com aromaterapia, né? Isso, auriculoterapia. Auriculoterapia, né? E aí as pessoas elas pensam o seguinte, não posso, não, eu não tenho tempo, né? Não vai resolver, tem que ficar lá. E aí ela não consegue perceber ao longo prazo, aquilo ali vai ter um resultado positivo, né? E aí esse processo de educação, né? Que quanto mais a gente fala, mais as pessoas começam, porque você tem, por outro lado, um grupo que puxa sempre para a seguinte questão. E aí, se você for na internet, você coloca lá práticas integrativas ou alguns tratamentos, você vai ver páginas ou até perfis, né? Falando que não. Isso aí é balela, não funciona. É o remedinho da vovó, né? O chazinho da vovó, que é só para poder enganar e que não vai funcionar nada. E aí você tem uma gama muito grande de outros profissionais também que vão contra. Justamente. E aí você tem uma grande massa. E quando a gente fala que vai contra, não é só profissional, mas tem uma indústria por trás também. E aí, às vezes você vê, né? Quando sai algum tratamento, né? Aí você pega esses jornais ou algum canal que tem uma mídia muito grande, né, que tem uma audiência muito grande, essa é uma indústria farmacêutica que patrocina, né, aquele canal que paga ali, e aí ele cria também reportagens apenas com um lado, aí pega o ponto mais negativo, né, e fala, olha, a pessoa fez essa prática aqui, o que aconteceu? E aí eles trabalham em cima daquilo ali, justamente porque quem está pagando a conta, quem está pagando o anúncio é uma grande empresa, o interesse dela é vender, né? Se eu mostrar que aquilo ali é bom, de onde eu vou tirar? Então, esse processo educativo, acho que a gente vem trazendo e vem fazendo é importante, porque quanto mais a pessoa conhece, melhor eu vou utilizar, porque às vezes eu não vou utilizar aquilo que eu também não conheço, eu tenho dúvida, né? E às vezes, dependendo também, você vai pegar uma pessoa que está em estado terminal, aí você não vai, a pessoa estava em estado terminal e aí utilizou uma prática integrativa, mas não funcionou. E aí as pessoas têm que entender também que... Né, tudo é a longo prazo. Tudo a longo prazo, né? É muito imediatista, né? Tudo é muito do foco no problema. E eu acho que é ter essa dificuldade de entender que tudo é um processo,
né? Sim. Cada corpo é um corpo, eu acho que tem muito disso. E como você falou, eu acho que o conhecimento é para emancipar mesmo, as pessoas entenderem que elas podem ter autonomia, né? Elas vão participar da técnica ali, terapêutica, holística, mas vai chegar esse processo de autonomia dela também entender que tem outras formas dela lidar com a saúde dela e realmente, se não se enquadrou com uma técnica específica ou realmente viu tudo muito a longo prazo, então vamos integrar a outra que, né? Enfim, eu acho que tem isso muito do conhecimento sobre a técnica, né? Da terapia em específico e essa aproximação da temática que ainda está muito distante. Se pra gente, profissional da saúde, ainda está muito distante, imagine pessoas, né? Vamos se consideradas leigas, né? Isso. Eu vejo muito isso ainda, né? Até a gente é revolucionário só por conta disso, assim, porque a gente já vê o outro lado da questão. Então é muito distante ainda para a maioria das pessoas, né? Verdade. Na fisioterapia a gente vê muito isso, né? A gente eu tive, né, na faculdade, estágio que é saúde coletiva. Sim. E a gente já falava das práticas integrativas. Justamente. E eu tive experiência de musicoterapia. E aí até comentei com o Isaías que chamou a atenção ali, que era saúde do idoso, e chamou a atenção de todos os preceptores, que são os professores que acompanham os estagiários. E aí eu fiz a musicoterapia com dos idosos, né? E aí ela respondeu, questão motora. Conectou tudo, né? Começou a falar, é uma idosa de 102 anos, Olha. né? Acamada, ela tinha uma fisioterapeuta que acompanhava ela todos os dias. E como estudante, a gente tinha que fazer esse estágio lá. Quando eu fiz a prática com ela da musicoterapia, tiraram foto, eu né, mostrei para eles que dá resultado, que o resultado é muito bom, né? O feedback do paciente é muito bom, né? E assim, independente de idade. Ela respondeu muito bem, consegui fazer toda a abordagem terapêutica com ela. E, nossa, foi muito bom. E assim, até eu me emocionei, os professores também, porque assim, era uma coisa que não tinha acontecido ali. Né? Porque a gente está muito como profissional de saúde que não faz as práticas integrativas terapêuticas, a gente está muito voltado, né, ao que você aprendeu na faculdade. Justamente. Né? Vamos fazer assim, foi dessa forma que, né? E eu consegui fazer de modo diferente, porque eu já tinha essa visão. Né? Eu não tinha feito ainda, não conhecia muitas práticas, mas já lia sobre. Eu falei, vou fazer um teste para ver se funciona. E o resultado foi instantâneo, né? Foi o máximo, no momento foi assim, foi mágico, eu falo, né? Justamente. Então foi muito bom. Essa experiência foi muito, muito ótima, de ver essa resposta desse paciente. Fazendo um link que você estava falando, eu fiquei pensando, eu falei, gente, saúde coletiva, na grade curricular pelo menos da Universidade Estadual do Piauí, é uma disciplina muito curta. Você vê farmacologia, né? Gente, então assim, realmente tem um peso na profissão, na área, mas, gente, é como se fosse algo... sabe, um supérfluo. Saúde coletiva você vê ali pincelando tudo muito rápido, e aí você falou, né, teve a disciplina e trouxe resultados ali. Então eu acredito que tem todo um processo aí de revolução que a gente tem que fazer, que começa das grades curriculares. Infelizmente a gente não tem uma universidade de saúdes integrativas, né, todo mundo, que eu acho que tem muito isso, né, tem muito nichos específicos nas áreas, né, então acho que falta integração, aquilo da os multiprofissionais ali na saúde integrativa. Então, acho que precisa realmente começar da grade curricular, assim, da base. Que a gente já sai querendo fazer a desformatura, porque a gente pontualmente vê assim, os resultados e fala, gente, eu quero essa área. Verdade. Mas só é uma pincelada. Então, eu acho que começa da base mesmo. É educação, né, gente? Como sempre, salvando. Até você fala desse ponto, né, que tem que ter, isso das universidades, e é até interessante que quando você tem, acho que os profissionais que trabalham nessa área, né, que estão começando a trabalhar, ou que já trabalham há um bom tempo, acho que é importante a gente também começar a criar mais conteúdo escrito também, não só de vídeo, mas escrito, porque as pessoas elas começam a ter acesso, aí você vai pesquisar lá alguns artigos científicos, né? Você tem milhares de artigos defendendo um ponto de vista, né? Defendendo ali a prática medicamentosa, né? Que estão corretos também, e por outro lado, você tem pouquíssimos artigos defendendo talvez algumas práticas integrativas. E aí, quando você vai para o campo da pesquisa, né, a pessoa vai, mas tem uma ou duas pessoas que falaram sobre isso, você não tem tantos testes, né? Então, quanto mais você tem pessoas pesquisando, publicando, né, e aí acho que a gente tem que olhar também, mais do que o fazer também, a gente tem que começar a escrever, a né? validar, Porque você vai registrar, lá, tem que validar, registrar,
né? Faz todo Colocar, sentido. olha, eu fiz X experiências, né? O resultado foi esse, eu pesquisei com o grupo. Eu acho que quanto mais a gente começa a registrar isso, mais você tem Melhor, ali e provar, olha, justamente. tá isso daqui. Porque senão, é aquilo, a fala, ela perde com o tempo, né? Você falou, até Justamente. você foi lá, gravou um vídeo, pronto, depois passa, né? E aí, quanto mais pessoas você tem falando, acho que é muito legal. E aí, E acho que aproxima também, né? e Verdade. aproxima, né? E acho que essa integração, quando a gente começa a pegar essas práticas, né, que são da saúde, que são do Oriente, isso é muito legal, porque você vai trazendo essas informações, né? Sim. Porque senão as pessoas elas têm tudo para levar ao extremo, né? Fala assim, olha, mas eu conheci uma pessoa que praticava só isso daí, não quis saber de, né, da medicina ocidental e morreu. Mas é um extremo, né? A Sim. pessoa, e como uma pessoa que só utiliza medicamentos também, então, tanto de um lado quanto do outro, você tem os extremos, né? Então, acho que Justamente. ter essa pesquisa, né? E ali, acho que registrando também, você Já me traz deu uma as ideia coisas, né? super. Você já me deu uma ideia super. Porque eu não tinha pensado Aham. nisso. Porque eu acredito que o protocolo de longevidade precisa realmente ser validado. Precisa. Pegar Ótimo, é essas pessoas verdade. que já começaram a utilizar e realmente validar para realmente. Eu tive Precisa bastante, muito disso, sim, da eu gente tive fazer bastante e experiência. registrar. Isso é necessário, porque é igual a gente comenta bastante, né? Eu tenho bastante experiência nessas áreas e eu tive uma situação com o paciente de fazer agiloterapia no processo inflamatório. Sim. E esse paciente ele já precisava fazer uma cirurgia, que é para remoção de prótese mamária, e só que estava em processo infeccioso, né? E precisava tirar com urgência. E aí o médico falou: olha, vamos fazer, você precisa emagrecer, então a gente vai fazer, né, uma parte medicamentosa para emagrecimento, porque você precisa fazer a cirurgia com urgência. E nessa aí eu falei assim, e ela já não estava aguentando de tanta dor, nem usar Uhum. o sutiã, ela não conseguia mais, Bem né, de avançado, dor, né? né? Uhum. Então, é uma prótese que houve um encapsulamento dessa prótese, e eu falei, vamos, o que que a gente pode fazer para amenizar até o processo cirúrgico, né? Vamos fazer a giloterapia, para melhorar esse processo inflamatório. Então, assim, eu fiz 2 sessões com ela voltou no médico e falou, doutor, não estou conseguindo usar o sutiã, eu estou muito bem, estou fazendo atividade física, e aí eu vou contar para o senhor o que aconteceu, qual foi o meu milagre. Sim. Ela falou como um milagre, né? Porque ela viu na É, primeira melhor. sessão uma melhora. Então aí ele deu até uma risadinha quando ela falou: olha, a minha fisioterapeuta ela fez uma sessão de agiloterapia comigo. Ela falou: eu não sei o que foi aquilo que ela usou. Hum. Ela me falou, mas assim, eu não sei o processo. Eu só sei que o que eu quero saber é que tirou minhas dores. E eu consegui ter qualidade Sim. de vida até o processo de cirurgia. Então, assim, aí ele deu uma risadinha básica, né? Tipo, descrente, né, no que tinha Sim. acontecido. Só que a gente sabe que é isso que vai acontecer. Resultados As mesmo. pessoas vão ter resultado. É o que precisa, nós, profissionais de saúde, é a gente colocar, igual o Isaías comentou, a gente Uhum. validar, né? Vamos validar porque deu Sim. resultado. Então, faz experiência com outras pessoas. Vamos fazer a experiência científica que dá resultado. E muitas das pessoas já tiveram benefícios com isso. Com Então, a gente tem que certeza. falar mais, né? Proliferar mesmo. Publicar mais Isso. também. Justamente. É. Dimensionar. Isso. Glorificar. Mencionar, né? E aí você pretende expandir junto com a Horizon. É uma coisa que, e também porque você trabalha, né? Tem uma plataforma, você trabalha, não, mas pertence à plataforma da Afro Saúde. Acho que é Isso. muito interessante, né? Isso. Tava Também olhando, estou lá. depois verifiquei ali. Você trabalha também com, que você tem ali na Afro Saúde, que ela vai trabalhar com um público específico, com um nicho específico, e aí a gente consegue falar também a linguagem, e aí você falou, olha, talvez uma pessoa negra que nasceu em determinado local, o tratamento tem que ser diferente para uma Sim. mulher, para uma pessoa. Então, acho que esse olhar mais personalizado, e nossa, isso aqui vale para todo mundo, né? Às vezes acaba não funcionando, né? Então, esse processo, o que você conseguiu entender, assim, dessa questão da personalização? Você acha que, né, trouxe alguma coisa? Eu acredito que facilita até pra gente, enquanto profissional, entender o que está acontecendo ali. Porque às vezes a gente vai trazer algo muito direcionado, já fechado, e para a pessoa que está ali procurando ajuda, não vai ter uma melhora. Por exemplo, a gente está fazendo uma consulta terapêutica ali e tem toda uma implicação socioeconômica. O que adianta eu trazer um resultado, uma dinâmica para aquele tratamento se
Não vai tá ter. totalmente distante do que a pessoa vai conseguir ter acesso. Uhum. Então, hoje eu falo que a Horizon tem atendimentos plurais, né? Ainda mais aqui estando em São Uhum. Paulo, por mais que a gente tenha saúde na quebrada, que é direcionado para o público negro, jovem, LGBTQIA+, hoje eu tenho um público bem plural, né? A minha última paciente, que tem isso também, eu sou a Milena Sim. Horizon administrativa e a Milena Horizon enfermeira que está ali na ação. A última paciente, antes de transicionar para São Paulo, ela é uma senhora branca, aposentada, em estado terminal. Terminal, assim, num processo de adoecimento bem hospitalizado, né? Na Bem paliativa. institucional, isso, em casa. E nem por isso eu deixei de evoluir as questões de, tipo assim, de fazer a dinâmica de cuidado focada no nicho dela, né? Que era uma posição socioeconômica um pouco melhor, a filha fisioterapeuta, então tinha todo um aporte, mas ainda assim os atravessamentos, né? Que tinha a família ainda relutante com o processo de adoecimento. Então, eu acredito que é muito isso. A Horizon enquanto pessoa plural, né? Tem um outro paciente do outro lado que tem as questões dele, espirituais, socioeconômicas, sociodemográficas, né, raciais. E até isso, assim, de entender a dinâmica do funcionamento da Horizon, por mais que tenha essa abordagem, né? Tô na Afro-Saúde, estou catalogada como profissional que também tem essa vertente. Hoje eu consegui ver as coisas de uma forma muito mais dinâmica, assim, amplificada por conta, né? Que também eu tenho acesso aos outros públicos. Então, é isso, ver o indivíduo como na sua totalidade, né? Todos os atravessamentos e tudo. Então, tá bem nisso, assim. Até a questão da construção da ficha de acolhimento, né? Que tem eu gosto desse nome, ficha de anamnese, ficha de acolhimento. Passa também por tudo isso, né? Desse reconhecimento da pessoa. Então, tem fatores espirituais que implicam fatores, enfim, estruturais mesmo, né? Porque quando a gente fala fatores, a gente já pensa logo no social, né? Mas tem vários outros fatores, né? Verdade. A questão da saúde de estruturas mental, mesmo. Sim. É um ponto que você observa muito também? Muito. Por exemplo, tem paciente que nunca teve acesso ao processo terapêutico porque imaginava que é algo distante, não tem acesso. E hoje tem projetos nacionais que têm valores, como é que chama? Sociais, né? Rodas de conversa, ou então mesmo núcleos que atendem de forma presencial e de forma gratuita. Então, tem várias formas que esse assunto da terapia em específico, ela começou a ter uma abordagem mais próxima da pessoa. Porque, querendo ou não, tem que ter, né? Tem muita coisa produzida na internet sobre esse cuidado terapêutico, mas o profissional ali acompanhando, sessão a sessão, a evolução é totalmente diferente. Então, para algumas pessoas é algo muito distante por conta do valor, né? Ou do acesso, enfim. Se tem internet, não tem como acessar, ou se tem o valor, não tem como, né, dar prosseguimento. Então, a saúde mental implica muito em relação a todo o processo, né? De adoecimento ou não, né? De longevidade ou não. Essa questão de equipe multidisciplinar ajuda bastante, Nossa, né? sim. Porque a gente consegue ter essa visão mais global, né? Justamente. Esse paciente. Então, é bem bacana se trabalhar dessa forma. E aí os profissionais que você trabalha, você tem já os profissionais específicos, assim, essas profissões específicas, olha, eu preciso de um enfermeiro, de um nutricionista, de um psicólogo, ou não, de acordo com a demanda você vai procurando, como que... Hoje como está funcionando, inclusive já divulgando aqui, eu tô expandindo esse banco de dados, assim, de profissionais que possam somar a Horizon, porque acaba que a gente está no processo ainda de indicação, por exemplo, estou fazendo atendimento e aí tem uma demanda... né, da fisioterapia, então ter esse profissional ali que já tem esse acesso, já faz parte do contato da Horizon é importante porque já é um encaminhamento, vamos dizer assim, um cuidado que esse profissional vai fazer. Então, acompanhe os próximos passos da Horizon, que eu estou nesse processo realmente de mapeamento. Tem pessoas que já têm acesso aqui em São Paulo, uma equipe pequena, mas a gente está nesse processo de expansão mesmo, das pessoas entrarem no serviço da Horizon e entenderem que tem toda uma equipe multi ali para fazer esse atendimento. Então... quiser fazer parte do nosso banco de dados, gente, só seguir a Horizon, entender como funciona, porque é isso também. Tem esse processo que eu acho que é importante, que eu acho que todo profissional de saúde integrativa participa e passa, né, vamos dizer assim, que é esse processo de desformatura, de desmistificação. Mas que a gente é um profissional de área integrativa, a gente também tem todo um histórico de estar na academia, ou de ter uma abordagem muito hospitalocêntrica, que para uma abordagem holística atrapalha. Então, tem isso, assim, que eu quero muito proliferar o Horizon, assim, de ter encontros mesmo pra gente fazer uma educação continuada, da gente estar ali entre nós, a gente, né, fortalecendo esses pontos para
que o ponto, né, final, que é o paciente, ele ter resultados, assim, gigantescos. Então, Ótimo. eu tô passando desse processo também do protocolo de longevidade e também da proliferação da Horizon, porque, querendo ou não, é muito pouco tempo que eu tô aqui em São Paulo, reconheço. A dinâmica é muito rápida, tudo muito rápido, mas, querendo ou não, 1 ano e pouco, 1 ano e 5 meses é muito pouco tempo, então eu quero muito expandir ainda mais, que mais profissionais façam parte, mais pessoas sejam impactadas, mais pacientes, né, sejam acolhidos, e a intenção é essa, realmente. O objetivo é sempre o mesmo. Isso que é bom, né? Isso que conecta as pessoas. Essa edição. Então, você veio lá de Teresina, né? Isso. Só o foco principal é para expansão mesmo. São Paulo foi um ponto ali, esse patamar para poder fazer a expansão. Inclusive eu falava assim, gente, eu tô no Nordeste, minha intenção era realmente fazer esse eixo Nordeste, assim, porque a gente é muito plural, a gente é muito... o estilo de vida do Maranhão é diferente do Piauí, do Ceará, a gente tem dialetos diferentes, então a intenção da Horizon, até por essas práticas ancestrais, né, de axé e tudo, é mais, vamos dizer assim, mais comum por lá. Não que pessoas aqui não tenham essas práticas, mas pra lá era mais comum. Então eu até brincava assim, gente, eu não me vejo morando em São Paulo, porque eu já tinha vindo aqui a trabalho, né? Inclusive para divulgar. Familiar aqui? Não tenho ninguém aqui. Assim, tenho parentes, assim, família, pessoas muito próximas, eu não tenho. Criei uma rede de apoio, mas eu não tinha, vim com a cara e a coragem. E eu brincava muito, falava assim, gente, São Paulo é o último lugar do mundo que eu vou morar. Foi o último. Porque eu vinha para eventos, assim, inclusive foi em 2022, teve um evento que a Horizon foi premiada e tudo, e surgiu muita proposta, assim, de, vem pra cá, e tudo aqui, Aí eu falei, gente, não dá. Porque já tinha os pacientes lá, tinha Fios Afro, né, que era esse lugar que nasceu a Horizon. Eu falei, gente, não tem que ser uma conjuntura, assim, bem específica pra vir pra cá. E aí, como diz a história, a gente paga com a língua, né, aqui estou, brincando. Mas, assim, o quanto as coisas mudaram, o quanto eu vi que seria realmente muito importante eu vir pra fazer esse processo de expansão, porque a Horizon, ela não se desligou total lá. Mas que o contexto de sede administrativo está aqui, a gente ainda tem vínculo com a Comissão de Equidade de Saúde, que é muito importante. Desde 2019 a gente tem esse acesso à comissão, então todas as movimentações, a gente está querendo expandir ainda mais saúde na quebrada, mas também voltada para lá. Então, foi muito importante, assim, foi essencial eu ter feito essa, vamos dizer assim, essa dimensão, porque, por exemplo, essa conexão com algumas instituições aqui veio através dessa minha vinda presencial, assim, incisiva, de tipo, olha, estou aqui, é rede, Nordeste, Sudeste, nosso posicionamento de marca enquanto, né, iniciativa é esse, tem essa abordagem holística aqui, então foi super essencial e volto atrás do que eu falei, né, realmente foi super essencial estar aqui. E o projeto lá, no caso, mesmo você não estando, o projeto já está bem... Como funciona lá? Não tem esses atendimentos, vamos dizer assim, de forma bem específica e incisiva, como eu gostaria, por conta da minha presença física, que não tem. Mas esse vínculo com a Comissão de Equidade em Saúde, ele está ativo, inclusive teve um processo de lançamento, então na semana de comemoração à saúde indígena, então tem algumas práticas bem específicas lá. Então, tá mais ainda educação e saúde, por conta dessa dimensão virtual. Mais presença física, assim, de atendimentos aqui em São Paulo. Eu vou em junho, assim, eu quero muito ter essa dinâmica de contar com a equipe pra gente estar fazendo isso, assim, de o projeto estar nessa dimensão com outros líderes por lá, né, porque por mais que eu sou a CEO, acho que é interessante a gente, né, ou ter outras pessoas responsáveis pela Horizon nesses lugares, não necessariamente esperar uma presença física da Milena. Então, tô nesse processo, assim. Que bom. Uma coisa interessante que você falou, e eu acho que isso é importante, que às vezes você tá em São Paulo, né? Já faz uns 15 anos ou mais, foi por causa dos 20 anos que eu moro aqui. E acho que quando você vem de fora, né, outras pessoas também, você acrescenta, né? Porque pela pessoa que mora aqui, que nasce aqui, você cresceu em um mundo, né? E aí, quando você pergunta, você fala, eu tenho essa visão, né? Eu tenho, assim, essas práticas que eu também posso contribuir, isso é importante. E aí, essa questão que ela é bem plural, né? Você vem de fora, traz essas informações, né? Porque senão a gente fica esperando, olha, apenas as grandes metrópoles é que vão levar a informação. Não, às vezes a informação, ela tá lá, né? O cuidado, ele tá lá. E aí, só um ponto que eu acho interessante poder falar, que das práticas ancestrais, só para as pessoas entenderem um pouquinho, o que seria essas práticas ancestrais, né?
Porque às vezes tem gente que liga também prática ancestral com questão mística, e não é questão mística, né? Só para as pessoas entenderem, o que seria? Então, práticas ancestrais é aquilo que é passado na oralidade. Pelo menos eu vou trazer a ressignificação do que eu entendo e que eu vejo como prática. É muito da questão da terra, né, do fitoterápico, daquilo que é passado de pai para filho. Então, tem muitas práticas do cuidado que ainda estão nessa parte ancestral e que não é que não tenham um fator farmacológico lá, mas eu vejo que tem mais equilíbrio que estando aqui na rede sudeste, né? Ainda assim, como você falou, né? Vai do princípio da doença. Então, é a cirurgia para tratar, é o remédio para curar. Então, a prática ancestral passa por esse viés de realmente questões. Tem também questões espirituais, enfim. Por lá tem muita, enfim, região indígena, região quilombola. Então, tem realmente práticas de religiões específicas, Umbanda, Candomblé, mas a questão ancestral é do cuidado oral, né, sobre o perfil terapêutico daquela planta, ou daquele cuidado que tem que ser diferenciado do parto. Então, o cuidado ancestral é isso, né? Coisas validadas ou práticas validadas, né, passadas de pai para filho. A validação é o que deu certo de geração em geração. Então, a prática ancestral é mais isso, essa vivência que tem validação porque se proliferou e teve resultado, e que as pessoas validam ali no dia a dia, no cuidado. E realmente é importante você falar sobre isso, falar de ancestral, para tirar essa questão do místico. Porque o místico não tem validação, inclusive para terapeutas holísticos, para pessoas que têm esse olhar hospitalocêntrico, justamente por isso, porque não tem validação, é algo muito, né, do filho e da pessoa. Então, realmente, é importante você desmistificar, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ótimo. Mais alguma pergunta? Por enquanto, tem muitas, né? Mas nosso tempo já... no finalzinho. Sim. Ana, a gente agradece muito, né? Pena que a gente tem só uma hora, poderia, né? Talvez a gente remarque aí, né? Se tem outro conto para continuar, a gente sempre fala que os assuntos, né? Eles não findam, né? Não findam. E é sempre importante essas novidades, isso que vai trazendo. A gente espera que você volte outras vezes para apresentar mais projetos, para trazer. Porque é justamente isso que a gente quer, pessoas que, né, estão no ritmo, estão no... você sente que realmente tem algo ali importante, né, que quer realmente mudar a vida das pessoas, né, acho que esse projeto é essencial. Eu acho muito legal, né? E aí, quais são suas palavras finais? Pode deixar os seus contatos, recados. Verdade. Pode olhar para a câmera nesse momento, pode ficar à vontade. Eu queria muito agradecer o convite, porque é muito rico. Eu inclusive, amo esse gostinho de Quero Mais, porque dá realmente para as pessoas acessarem o perfil, né, do YouTube, acompanhar os outros episódios, dar essa continuidade de seguir a Oris, @OrisonSaúde, de ver a dinâmica do que vai acontecer, do que a gente comentou aqui, porque é justamente isso. O conhecimento não finda, ele vai se remodelando, né? Natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, eu estou muito feliz pelo convite e convido a todos, né, profissionais da saúde, se quiserem conhecer um pouco mais da Oris, como eu falei, a gente está no processo de dimensão da equipe, de aumento, né, dessa soma. Então, entender mais como é que faz parte para fazer da Horizon, o protocolo longevidade, enfim, quiser pensar na dimensão futuro, estamos aqui. Eu estou muito feliz pelo convite, pelo espaço. E realmente a educação transforma, né? A informação transforma, e eu estou muito feliz. Obrigado. Como ele está em formação, né, o protocolo, é bom a gente falar mais também sobre ele, como que são as novidades. Então vai ter outros podcasts para falar. Olha, todos convidados. Palavras finais. Foi muito bom estar aqui, é sempre uma troca de experiência, né? Vai ter outros também, se Deus quiser. E é isso. Prazer conhecê-la. Gente, muito obrigada. E a gente teve hoje a presença da Milena, né? Milena Crateus, né? Exato, Milena Crateus. Então aí, gente, esse assunto que ela abordou, o projeto que traz é essencial, né? É um projeto que vai mudar, que já está mudando a vida de várias pessoas, e essa extensão também para outros lugares, né? Isso é muito legal. Então compartilha mesmo, de verdade, com quem você realmente vê que está precisando, e até para aquela pessoa, às vezes, que você acredita que não está precisando também, mas compartilha, que no fundo, né, com o passar do tempo, ela vai olhar e falar assim, não, funciona, é legal, né? Então, assim, curta, compartilha, né, contribua lá com o nosso Apoia-se, porque com certeza a gente vai ter muito, né, muito mais informação para trazer, conteúdo, vai ter qualidade, né, conseguir expandir, né, e protocolando, colocando todos esses acontecimentos, né, isso é essencial, tá bom? Então a gente
agradece, Milena, a sua presença. Seja Obrigada, bem-vinda. gente. Muito obrigada. E até um próximo encontro. Você também, até o nosso próximo podcast. Estamos juntos sempre, tá bom? Fizier.com.br é nosso site, Fizier Clube. Entra lá que a gente vai se encontrar, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.